Bom, irmãos, vamos lá então, né? Marcos, capítulo 10, verso 28 a 30. Diz assim: Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar, Pai, nessa hora, mais uma vez, Senhor, nesse culto, na Tua presença, Pai, pedindo da Tua intervenção, Pai, nessa hora, da Tua capacitação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, como nós somos carentes, Pai, do Senhor, Pai, quando abrimos a Tua palavra, Pai. Se o Senhor não falar conosco, Pai, é vão, Pai, o nosso tempo, Senhor Jesus. Então que o Senhor venha falar conosco, Senhor Jesus, nessa noite, que o Senhor venha usar a Tua palavra, Pai, que o Senhor fale além, Pai, daquilo que falaremos aqui, que o Senhor seja ministrando aos corações, Pai, trazendo a Tua verdade, Pai, ministrando sobre as nossas vidas, Pai. Nós carecemos do toque do Senhor, Pai. Que o Senhor venha fazer diferença, se manifestar, Pai, nesse tempo, nesses dias tão difíceis, Pai, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o mal, Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor Jesus. Nós cancelamos toda a seta do maligno, Pai, do inimigo, Senhor, todo vento contrário, Senhor Jesus. Todo intento, Pai, maligno, Pai, contra as nossas vidas nessa noite, Senhor, que o Senhor caia por terra, Pai. E que o Senhor seja glorificado, Pai, que o Senhor seja visto, Pai. Que Cristo seja exaltado, Pai, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, de abrirmos a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, só para fazer um resuminho rápido aí da semana passada, né? Nós começamos a ver lá o discipulado de Pedro. Vimos na semana passada o encontro de Pedro com o Senhor. Como é que se deu o encontro? O Senhor dá uma palavra, né? Que a gente chamou até de promessa para Pedro, que era: Tu és Simão, tu serás Pedro, né? Que é aquele processo, né? Como a gente falou, né? Que ele iria de Simão até Pedro. Nós falamos também do chamado, né? De Pedro, como que se deu aquele chamado de Pedro. Logo depois, o Senhor diz, né? Em outro momento, o Senhor encontra Pedro novamente e diz: Vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. O Senhor ali faz o chamado para Pedro, né? Nós vimos que a ênfase era no vinde após mim, né? Que era em seguir Jesus. Ser pescador de homens era uma consequência, né? Daquilo. E o chamado era ir após Jesus, né? Não a um sistema, a uma igreja, a uma religião, mas ir após Jesus mesmo. Por último, a gente viu, né? Ali naquela lição, né? Pedro sendo tratado ali já pelo Senhor, uma primeira lição. Pedro ali tendo uma relação, né? Com a ordem do Senhor, com o tratado do Senhor, enfim, com a palavra do Senhor, né? Pedro ali tem uma ideia do poder, né? Ele é ali tratado e ele reconhece como é que seria nessa nova vida. Esse ir após Jesus seria pelas palavras de Jesus, né? Seria pelo poder do Senhor. Nós vimos essas duas coisas, e vimos esses pontos, e vimos como tudo isso é vertical da parte do Senhor, né? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então é o Senhor que encontra Pedro e dá a palavra para ele, né? Pedro é levado até Jesus, o Senhor dá essa palavra para ele lá. De Simão a Pedro, tu serás, né? Pedro. E depois o Senhor também, né? Soberanamente chamando, ó, vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. E aí o Senhor trata com ele lá com aquela ordem. Nós vimos alguns aspectos nesse sentido. Algo vertical, o Senhor tratando com ele diretamente, né? Na soberania do Senhor, o Senhor chamando. É assim como se dá o chamado conosco, né, irmãos? Como discípulos do Senhor. É o Senhor que nos chama a esse discipulado, né? Não somos nós que um dia acordamos e falamos, só quero ser um discípulo de Jesus, né? O Senhor mesmo cativa o nosso coração, toca o nosso coração e nos, né, convoca, nos chama para segui-lo. Hoje, a gente vai continuar vendo, né, alguns pontos sobre a questão do discipulado de Pedro. E hoje a gente vai olhar para um aspecto diferente, que o discipulado não é só só a parte do Senhor, né, só o Senhor falando. Mas é participativo, né? A gente também tem algumas respostas a dar para o Senhor, né? É um processo, tem algumas responsabilidades, né? É graça do Senhor, né, nos chamando, nos colocando no caminho, nos fazendo, né, nos chamando para ser discípulo dele. Por outro lado, tem uma responsabilidade nossa, é necessária uma resposta nossa, né, no meio desse discipulado. Hoje a gente vai ver pelo menos duas marcas, né, fundamentais para um discípulo de Cristo, né, irmãos?
marcas que a gente pode chamar, né, assim, de condições também, né? Que devem ser encontradas. Quando a gente olha para um discípulo do Senhor, a gente conhece, né? É interessante quando a gente conhece alguns irmãos, às vezes, na rua, a gente se identifica rapidinho, né, com o irmão, assim, fala, olha, esse irmão é... né? E talvez inconscientemente a gente identifica as mesmas marcas nele, né? Em vários sentidos, né? Nós identificamos marcas, nós temos coisas em comuns, todos os discípulos do Senhor, né? Hoje nós vamos ver pelo menos 2 dessas marcas que devem ser encontradas em todos os discípulos, né? A primeira, né, é esse texto que nós lemos, né, que diz aí que Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Mas antes, né, para a gente entender melhor esse ponto aqui do texto, vamos voltar um pouquinho para a gente entender o contexto, por que Pedro está, do nada, ele disse aí, né, ó, nós tudo deixamos e te seguimos, né? Diz aí, né, os irmãos acho que vão lembrar, né, da passagem do jovem rico, acho que todos conhecem, né? O jovem rico diz lá no versículo 17, que farei, Senhor, para lhe dar a vida eterna? Olha o que ele está perguntando, o que eu posso fazer? Né? Como nós estamos dizendo aqui de participar, Jesus fala para ele, ó, cumpre os mandamentos. Aí ele diz, eu já cumpro os mandamentos. Então o Senhor vai, né, depois lá para ele no verso 21, diz, ó, uma coisa te falta. Vai, vende tudo, né, e dá aos pobres. Aí diz no versículo 22, no final, diz o quê? Que ele, contrariado, se retira, triste, porque era dono de muitas propriedades, né? Aí, continuando o texto, ainda, né, para a gente ver o contexto, no versículo 23, então, depois daquele jovem se retirar com tristeza no coração, né, porque era dono de muitas propriedades, Jesus vira para os discípulos, né, diz no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E no 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Bom, no final aqui Jesus expõe qual era o problema, tanto do jovem rico, e olha para eles ali e fala por que existia uma dificuldade, né? No versículo 23, o problema não era ser rico, o problema era ser rico? Não, né? O problema é exatamente esse, no versículo 24. O problema era confiar na riqueza, irmãos. Ser rico, né, irmãos, ou não é pecado, e a Bíblia jamais não condena de forma alguma a pessoa ter bens. A questão era confiar nas riquezas, né? Ou amar o dinheiro, como a própria palavra diz, né? Algumas vezes eu entendi errado aquele versículo que diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Para mim era assim, o dinheiro é a raiz. Eu falei, não, né? Não é assim que está na palavra. É o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, né? A confiança no dinheiro e o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O dinheiro em si, né, é um recurso. Deus pode prover, pode abençoar a nossa vida. Deus usa muito o dinheiro, precisa, né? A obra do Senhor precisa de recursos, mas aqueles que são filhos do Senhor são os meros mordomos, né? O dinheiro. O problema aqui não era dinheiro, o problema é a questão, tanto do jovem rico, né, quando ele olha e expõe aquela dificuldade, era por causa do quê? De coração preso, irmãos, ao dinheiro e aos bens. É ali que estava o problema, né? Então aí Pedro, à vista de tudo aquilo ali, né, Pedro pega e diz o quê? Lá no versículo 28. Então Pedro começou a dizer, né, começou a dizer assim, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Eis que nós, ele diz, né, nós quem? Os discípulos, ele está falando por eles ali, né, irmãos? Nós deixamos, né? Aqui está já o primeiro ponto que a gente vai ver, a primeira marca do discípulo. Discípulos deixam coisas, né? Discípulos deixam. A gente viu um pouquinho lá no outro, né, semana passada, algumas coisas. Mas ali ainda muito no começo a coisa. Agora a espada de 2 gumes vai começar a penetrar, né? Discípulos deixam coisas. Eis a primeira marca que nós vamos falar, né, aqui, irmãos, que é a renúncia. Vamos chamar de renúncia. Essa é uma marca que a gente deve olhar nos discípulos, né, encontrando os discípulos do Senhor, por onde quer que passemos, a gente vai encontrar na vida deles renúncia. Com certeza tem renúncia na vida de cada um. Pode até não ser aparente às vezes a renúncia, mas renúncia é algo, parte da vida, da nossa vida com o Senhor, né? E parte do discipulado a Cristo, né? Não precisa abrir, mas em Lucas 14, 33, o Senhor disse assim, palavras de Jesus, hein, irmão? Não sou eu que estou inventando, não. Diz assim, ó, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nesse texto lá em Lucas 14, ele coloca vários não podeis, né? Então ele fala assim, aquele que ama mais não podeis ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Tem algumas condições para nós seguirmos também ao Senhor, né?
E aqui nesse verso ele diz, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Ou seja, discípulos, irmãos, renunciam e deixam coisas, como nós dissemos, né? Ter o coração liberto de bens, irmãos, né? Do amor aos bens e o apego é fundamental para todos os discípulos, né, irmãos? Se o Senhor nos permitir ter muitos bens, amém. Né? Que sejamos, então, bons mordomos, porque não é nosso, né? Que sejamos bons mordomos, que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para ser bons mordomos de tudo isso. Mas nós, né, como discípulos, devemos considerar também que talvez nesse mundo não sejamos abastados nesse quesito. Né? Talvez nós não tenhamos riquezas materiais. Talvez nós não tenhamos nenhum conforto material nesse mundo, irmãos. Quantos discípulos do Senhor ao redor do mundo aí não estão sofrendo em lugares, em containers da vida, né, sofrendo perseguições, não tem sequer um copo d'água. Talvez nós não tenhamos nenhum conforto. O próprio Jesus disse, né? Quando um pessoal disse, nós queremos te seguir, tal, ele falou, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ele falou, não tem nem onde ficar, né? Ou seja, né? Que o Senhor trate com o nosso coração a esse respeito, né? Esse primeiro ponto aqui é só para a gente olhar nesse respeito. Apego aos bens, né? A questão toda está falando de dinheiro, Pedro fala, é isso que nós tudo deixamos. Ele dá um testemunho ali, como um discípulo do Senhor, do que eles estavam deixando. Que eles haviam deixado, que naquele apego já não estava no coração deles. Né? Como eles julgaram, talvez estivesse ali no coração do jovem rico, né? Fala que ele, contrariado, se retirou triste. Não aceitou aquela palavra, né? Falar de renúncia, irmãos, não é só falar também de bens e de coisas. É também falar de afetos naturais, né? De relacionamento. No versículo 29, né, Jesus diz assim, né? Pedro diz aqui, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí no 29 diz assim, tornou Jesus. Em verdade, vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, né? Os bens, ou irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. O que ele está dizendo, irmãos? Que não tenha deixado casa, irmãos. Exatamente isso. Que essa renúncia, às vezes, passa por afetos naturais da nossa vida. Né? Como ele mesmo disse, eu não vim, né, trazer paz naqueles versos. Ele fala que eu vim trazer espada. Né? Pode haver dentro de uma própria casa uma divisão entre pais e filhos, por causa do Senhor. Né? Isso quer dizer que a gente não vai considerar mais nossos pais, porque um discípulo deve renunciar aos pais? Né? Muito pelo contrário, né? Esse versículo não contraria de forma alguma o honrar pai e mãe. Muito pelo contrário. A questão não é desconsiderá-los, né? Mas uma questão de prioridade. Prioridade, não colocá-los à frente. Exatamente. Muitas vezes nós, como discípulos, às vezes temos tanto apego, tanto, né, cuidado com as pessoas que nós colocamos à frente. O Senhor de forma alguma está falando, agora então que você vai me seguir, esquece-os. Não, de forma nenhuma. Mas sim uma questão de prioridade. Quem amamos mais, né? Em Mateus 10, 37, não precisa abrir, diz assim. Olha que interessante esse versículo, diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Ou seja, qual que era o problema? Quem ama mais. A questão não era não amar ou não se considerar, muito pelo contrário, a palavra não diz para nós amarmos o próximo, nós devemos ter os corações mais sensíveis, né, do mundo a amá-los. Mas é uma questão de prioridade. Tanto na questão do dinheiro, de ter o coração preso a bens, quanto nessa questão de afetos naturais, irmãos. É uma obra que o Senhor tem que tratar conosco. Nós precisamos passar por essa porta do tratamento, para que o Senhor rompa esse domínio, né? Às vezes a gente tem uma influência muito grande das pessoas. A gente troca, às vezes, momentos com a família e coisas com as coisas do Senhor. Lógico, a gente tem que ter um equilíbrio com todas as coisas, né? Com todas essas coisas. Mas a questão é quem ama mais. Qual é a nossa prioridade? Em alguns momentos nós vamos precisar escolher. Né? E que o Senhor nos dê sabedoria para isso, né, irmãos? Enfim, a renúncia também passa pelos relacionamentos, né, irmãos? Às vezes até literalmente, como nós estamos dizendo, às vezes literalmente. Às vezes a gente é privado, a gente gostaria de estar num lugar, a gente consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Às vezes literalmente. Né? O Danilo sabe muito bem disso. Né? Às vezes tem que ficar lá, porque existe uma nova prioridade. Não por causa disso, né, existe menos amor ou menos afeto, mas
É uma questão de prioridade. Renúncia, irmãos, é marca fundamental na vida do cristão. Seja para bens e prisão, né? Coração preso a bens ou a próprios afetos naturais. Mateus, né, quando ele está falando dessa mesma passagem, a respeito de Pedro, né, quando Pedro diz, então Pedro começou a dizer, né, aqui Marcos diz, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Em Mateus coloca um ponto interessante, diz assim, então, né, Pedro dizendo, então falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Até aqui é igual. Aí Mateus acrescenta no final, que será, pois, de nós? Pedro diz. Ou seja, ao mesmo tempo que Pedro estava renunciando tudo, ele já estava preocupado. E ele mostra aqui que ele tinha uma expectativa. Ele falou, pô, ó, a gente deixou tudo, hein? É, exatamente. E agora? Eis que nós tudo deixamos. Que será, pois, de nós? Ele fala. Ou seja, irmão, exteriormente aqui Pedro já tinha deixado tudo, né? Assim, mas no interior dele tinha alguma coisa ali ainda que esperava. Estava esperando para ouvir assim e aí, né? O que a gente vai receber? Será que tem algum lucro nessa história? Será que é só... né? O que a gente vai receber? Era uma curiosidade do coração dele. Como é com todos nós, né, irmãos? Quantos não seguem ao Senhor com essas expectativas no coração, né? Às vezes tem a renúncia, mas a renúncia é como barganha, esperando receber alguma coisa em troca. Mas e aí, o que eu vou receber? Deixando tudo, deixando bem, deixei pai, deixando... Né? Jesus cita tudo já de uma vez, ó, que deixou campo, quem deixou tudo vai receber. Alguns dizem, né, que receberão, né, Pedro diz, que será, pois, de nós? Exteriormente, né, como nós dizemos, tinha deixado tudo, mas no interior ainda esperava receber algo em troca. Né? Muitos, com certeza, seguem o Senhor com essas expectativas no coração. Alguns esperando receber bens em troca até. Né? Hoje em dia a gente vê muito isso, essa troca com o Senhor, essa barganha. Outros querem algo, posições, né? Por exemplo, nesse mesmo capítulo ainda, né, no versículo 35, por exemplo, lá continuando, a gente não vai nem ler. Mas tem o pedido de Tiago e João aí, ó, se chama no subtítulo. O que eles queriam, vocês lembram? Eles queriam um lugar especial no reino dos céus. Em Mateus, Mateus fala que eles foram pedir para a mãe, né? Ô mãe, fala lá com Jesus para ver se não tem, né, um lugar especial lá para quando estiver no céu tudo. Fala lá que o pedido de mãe talvez ele não deve, né? Um à direita, outro à esquerda. A gente está juntando algumas coisas, né? Lançando algumas coisas para a gente montar esse quebra-cabeça da renúncia aqui, né, irmãos? Mas como é importante ter o coração nos apegando a essas coisas? Porque se a gente tem o coração esperando receber essas coisas do Senhor, a gente segue Ele esperando receber essas coisas. Né? Esperando que os nossos afetos naturais também serão abençoados. Então eu sigo o Senhor porque a minha casa toda vai ser abençoada e Deus vai fazer algo... Nem sempre é assim, gente. Nós precisamos ter a perspectiva, né, da renúncia correta, né, irmão? A perspectiva do que é galardão, segundo a palavra, o que o Senhor nos dá em troca de tudo isso, né? Precisamos ter as motivações corretas, né, irmão? Se a motivação é receber bens ou receber posições, conquistar lugares, a gente não vai durar muito tempo nesse caminho. Mais cedo ou mais tarde esse caminho vai engrossar e a gente vai, né, tá ali instável. Por quê? O Senhor está fazendo o quê com Simão? Está levando ele de inconstante a ter uma raiz sólida, como a gente viu, né, semana passada do cedro do Líbano. Então precisa tratar essas coisinhas, ó, afetos de bens, essas coisas, Pedro, ó, expectativa, o que será, pois, de nós? Peraí, a gente tem que tratar um negocinho nesse coração. Os afetos naturais também. Essa jamais deve ser, né, irmãos, as motivações de um discípulo. Né? Jesus fala qual que deve ser a motivação. No final do versículo 29. Diz assim, ó, né, filhos ou campos. Aí ele diz, por amor de mim e por amor do Evangelho. Olha aí como é que é a motivação, né, de seguir. Jesus fala, ó, não, ninguém que não tenha deixado casa, irmãos, né, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba. A questão é amor ao Senhor. Lucas, nessa mesma passagem, usa uma outra expressão. Ele diz, ó, por causa do reino. Quem tenha deixado pais e mães, os filhos, por causa do reino, que não receba, né, já no presente. Não poderia ser, hipótese alguma, um barganha. Sim, exatamente. Esse é o ponto, né? Deixa tudo muito, muito claro. Esse texto é para deixar claro. Não é nem por benefícios de posições ou de bênçãos, né, na família, ter as pessoas. Pedro tinha tido a só, né, talvez
Ele teve a sogra dele curada, ele falou assim, não, o Senhor cura toda a família, o Senhor dá bens e tal, tantas coisas. Quantas coisas a gente não pode ficar conjecturando, né? A gente sairia muito do texto. Mas a gente vê hoje em dia aí fora como é que é essas barganhas com o Senhor. A gente vê que a palavra é totalmente contrária a isso. Totalmente contrária. Tanto que o jovem contrariado sai fora, né? O jovem rico. Contrariado vai embora triste. Bom, Jesus precisava alinhar as expectativas, né, irmãos? Dos discípulos, de Pedro também, né? Do contrário, irmão, se Jesus não alinhasse ali a expectativa deles com o reino de Deus, jamais eles iam entender a recompensa, né? Ali o que o Senhor poderia dar para eles. Que olha lá o que o Senhor diz no verso 30. Que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães e filhos. Ou seja, vai receber 100 vezes mais tudo aquilo que deixou, né? Com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. Ou seja, o que recebe? 100 vezes mais aquilo que deixou, né? Já aqui, no presente, né? E no porvir, ele dará a vida eterna. A gente precisa entender como que é esse 100 vezes mais também, né? Jesus diz exatamente, com perseguições ali alinha tudo. Por exemplo, a gente vai ganhar uma família enorme e 100 vezes a casa que eu deixei, o Senhor vai me dar 100 vezes mais. Era disso que o Senhor estava falando? O que o Senhor estava prometendo para eles, irmãos? Nada mais do que uma vida de igreja. Nada além disso, né? Muitos irmãos, mães, pais, a vida no corpo de Cristo, né? Ó, você tinha aquela casa que você deixou, mas agora você tem um monte de casa, irmãos sinceros que você pode ir ficar, né? Ser hospedado na casa deles, né? Com perseguições, o Senhor diz. Esse é o detalhe. É. Aí está o detalhe, não é? Com perseguições. Irmãos, eu sei que, sinceramente, né, essa palavra que hoje não é muito, né, daquelas gostosas assim de ouvir. Mas precisa muito, porque o Senhor tem que alinhar, né, no nosso coração né? Talvez, né, alguns já estejam mais avançados no trabalho do Senhor, com isso definido no coração. Amém. Mas que assim seja com todos nós. Ou se, né, várias vezes a gente dá um passo para trás e dá uma olhada como é que está o cenário. Às vezes a gente está se apegando de novo a afetos naturais e a coisas, né, a pessoas. O Senhor precisa alinhar tudo isso, né? Com certeza, como nós, irmãos, não é o que o Pedro estava querendo ouvir quando ele falou, nós deixamos tudo, hein, por sua causa. Daí o Senhor responde, você vai receber 100 vezes mais com perseguições. Ali a coisa, né? Né? Com certeza. Ele estava só falando que ia receber 100 vezes mais. Quase que ele vira para trás e fala, tá vendo? É isso que eu estou falando, vamos seguir. Não. Não era o que ele queria ouvir, irmãos, mas ele precisava ter isso alinhado e ele aprendeu isso na vida dele. Não precisa abrir, mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro escreve assim, para a igreja, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que interessante, né? Pedro, depois daquele tratar, né? Pedro já Pedro, né? Não Simão ainda, né? Pedro já Pedro. Podia dizer, amados, exorto-vos como... Ele olha para a igreja e chama, peregrinos e forasteiros. Entendeu muito bem que nós não temos morada fixa aqui nessa terra, né? Peregrinos e forasteiros que sois. Aí ele falava, vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele conhecia muito bem essa guerra ali dentro, né? Com essas coisas. Enfim, irmão, ter as expectativas alinhadas dói na carne. Dói. Às vezes a gente está apegado mesmo. O tratamento cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? Então, Deus vai tratar com cada um. Dói na carne, mas traz paz para o nosso coração também. Porque muitas vezes a gente sofre esperando do Senhor, pedindo para o Senhor coisas que o Senhor não prometeu. A gente está em depressão, né, ali espiritual, abatido, porque a gente fala, Senhor, Senhor, a gente está esperando algo do Senhor, mas Ele não prometeu. Será que Ele prometeu? Nesse sentido aqui das coisas que a gente está falando? Não. Ele cuida de nós. Amém? Amém. Ele cuida. Mas a gente nunca tá... A grama do vizinho sempre está mais verde. Né? Ou no nosso contexto, a grama do irmão. Né?
Jesus colocou sempre no porvir. Sempre no porvir. Exatamente. E no porvir, a vida eterna. Claro que quando ele fala que teríamos uma vida de igreja, no meio de tudo aquilo, ele não está condenando sempre, ele está dizendo que ali tem algo, ali tem bênção. A gente conhece uma vida de igreja verdadeira, ali tem consolo na igreja, tem palavra, tem o Senhor consolando, né? Esses peregrinos não estão desamparados de forma alguma, né? O Senhor está ali ministrando sobre a vida deles. Bom, como eu disse, né? Cada um sabe onde seu sapato aperta. Renúncia é algo que o Senhor trata com cada um individual. Aquilo que é prisão por mão pode não ser para mim, e assim vai. Com cada um individual. Mas é marca de um discípulo. Né? Constantemente a gente está sendo tratado e o coração sondado, né? a renunciar. De forma alguma o Senhor queria fazer eles sofrerem, né? Mas libertar o coração deste mundo, né, irmãos? A questão é libertar da prisão ali. Não ser preso aquilo, né? Porque o Senhor queria dar para eles algo muito maior que tudo aquilo. Que é Ele mesmo, Cristo. Né? Quando Paulo, né, quando nós estudamos lá em Filipenses, que ele diz no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda. A renúncia é de Paulo lá, né? Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Vocês lembram disso? Por amor do qual ele tinha perdido todas as coisas. E as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E o Senhor também nos dê, né, irmãos, nesse quesito da renúncia, nessa marca, nos dê olhos para ver, né, irmãos, aos olhos de Deus, qual que é a verdadeira riqueza, né? Para nos apegarmos a ela. Que o brilho da revelação de Cristo, né, irmão, seja maior do que o brilho deste mundo para nós, para as nossas vidas. Muitas vezes esse mundo ainda tem uma luz, ainda nos seduz de alguma forma ou de outra. Né? Mas que o Senhor nos abençoe, nos abra os nossos olhos, que o brilho dele, da revelação de Cristo, na simplicidade das coisas, seja muito maior do que o brilho deste mundo para as nossas vidas. Assim deve ser na vida de todo discípulo, né? Aqui então, irmãos, para encerrarmos nesse ponto aqui, né, as duas marcas que a gente vai ver têm relação, tá? Então a gente não vai parar e vai... Né, a gente tem que ir para outro texto que vocês lembram, que a coisa é temática, né? Então, peço a paciência dos irmãos. Mas eis aqui a primeira marca de um discípulo. Qual que é? Renúncia. Essa é uma marca, né? Pedro conheceu muito bem essa marca. Vamos ver a segunda, então. Peço para os irmãos abrirem comigo. Agora em João. Capítulo 6. A gente vai ler o verso 60. Achou? Diz assim, ó: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Bom, esse momento aqui também é bem delicado, né? Os dois assuntos são delicados. Falar de renúncia lá, e falar aqui dos discursos do Senhor, né? Falar de ouvir o Senhor e aceitar aquilo que Ele quer dizer. Bom, vamos ver primeiro o contexto, como a gente fez lá, né? Em Marcos. Qual que era o contexto, irmãos? Qual que era, diz aí, que tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso. Qual que eram essas tais palavras que eles ouviram? Esse discurso duro que eles estavam olhando para o Senhor e falando: nossa, esse discurso é duro. E não beber do sangue. E não beber. Exatamente. No contexto todo, estava falando, Jesus estava dizendo para eles que era o pão da vida. Está falando, eu sou o pão da vida. Era aquele contexto. Dizendo, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, né? Quem come a minha carne, bebe do meu sangue, né? Tem a vida eterna. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse era o discurso. Ou seja, um discurso de união com Cristo, né? Um discurso de estar unido a Cristo. Um discurso de viver por meio de Cristo. E nisso, ouvindo essas palavras, eles disseram: duro é esse discurso. Duro é esse discurso. Lá no versículo 66, desce lá para dar uma olhada, ó. Diz assim: à vista disso o quê, né?
daquele discurso, né, de tudo que Jesus estava dizendo para eles, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Diz aí que à vista disso, muito dos seus discípulos, que não eram os 12. Que não eram os 12, exatamente. Mas eram discípulos. Estavam seguindo. Não tinham só encostado ali para ouvir algumas coisas. Já estavam, de alguma forma, já vinham caminhando um pouco com Jesus, né? Esses o abandonaram e já não andavam com ele. O que fica claro para nós, irmãos, nesse texto aqui, nesse abandono deles? Fica claro que o compromisso e a motivação deles, irmãos, não era o Senhor. A motivação genuína deles não era nem um pouco o Senhor e a sua presença. Aquilo que ele tinha para dizer, para revelar para eles ali. O próprio Senhor. Muito pelo contrário, né, irmãos? No versículo, 26 do capítulo 6 mesmo aí, ó, dá uma olhada lá só aí, ó. Tá bem, deve estar perto aí de você. Do capítulo 6 mesmo, no versículo 26. Diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Por que eles estavam seguindo Jesus? Eu já tinha falado. Por que eles estavam atrás de Jesus? Por causa de pão, né? Por causa de pão. Quantos não seguem o Senhor por causa de pão? Pão. Não queriam compromisso, intimidade com Jesus. Aquele discurso de Jesus ali sobre aquelas coisas, para eles era duro. Eles queriam era pão. Aí quando falar de pão da vida, ter parte com Jesus, essas coisas, já, opa! Esse discurso é duro. Esse aí... O que estava acontecendo, irmãos, em tudo isso? O compromisso, irmãos, e a motivação deles estavam sendo testados aqui. Como Jesus tratou lá a questão da renúncia, né, com eles, lá, aqui o texto nos mostra claramente isso, um compromisso e uma motivação de seguir o Senhor sendo testada, que Jesus está passando ali um crivo naqueles que estão seguindo a Ele ali, né? As próprias palavras de Jesus acabam soldando, trazendo uma divisão naquele povo ali, né? E assim é com todos nós, irmãos. O Senhor vai testar o nosso compromisso. Então, por um lado, né, nós temos negativamente nós temos a renúncia, coisas o quê? Para a gente abandonar. O Senhor libertar a nossa prisão, né? Nosso coração do domínio dessas coisas. Por outro lado, nós temos um compromisso. Pelo que nós nos apegaremos agora? Qual que é a nossa motivação para segui-lo? É o compromisso sendo provado, né? No versículo 67, do capítulo 6 mesmo, ele diz assim, Jesus vira, né, e diz para eles. Alguém lê, por favor. Obrigado, Vivi. Quereis também vós outros retirar-vos. Jesus vira para os 12, né, como a senhora disse ali, e fala, e vocês também querem ir? Aqui é a prova do compromisso. Pelo que vocês estão me seguindo? Vocês também querem ir? Só há duas respostas, né, irmãos, para essa pergunta. Ou sim, né, ou não. Vamos nos retirar ou não vamos. Ficar implica que estaremos de acordo com aquilo que ele tem nos falado, né, irmãos? Não nos enganemos. Às vezes a gente acha, né, ou se acha, tem um evangelho aí fora que dá para misturar as duas coisas, que acha que dá para dar uma maciada no discurso e continuar seguindo. Então você tem o pão e fica ali no meio do caminho. Isso é um engano diabólico, né? Não tem meio termo. Ou Jesus é a pedra angular, ou ele é pedra de tropeço. Não tem meio termo. Ou ele é a pedra angular para as nossas vidas, ou ele é pedra de tropeço. 1 Pedro 2, 6 a 8, não precisa abrir, eu vou ler. Ele fala exatamente dessa questão da pedra. Diz assim, por isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Esse texto deixa bem claro
Pedro deixando bem claro isso. Ou Jesus é pedra angular, ou ele é pedra de tropeço. Ou nós vamos encontrar nele algum tropeço para nós nos desviarmos, ou ele vai se tornar pedra angular. Não sabe o que é pedra angular? É a principal, né? É o alicerce, é aquela que está por baixo, é aquela que segura, né? No quesito de compromisso, irmãos, né, para a gente trazer para lá, né, talvez o que mais fácil para a gente entender, nós somos testados a abandonar Jesus, às vezes, irmãos, por muito menos do que pão aqui, como esses, né? Como eles estavam sendo. Vamos ser sinceros, eu falo pela minha vida. Quantas vezes a gente não passa por lutas, né, no nosso coração que nos tentam também? Prova a nossa motivação, né? Principalmente, né, no quesito do renunciar lá. Às vezes tem coisa que o senhor vai tocando, tudo bem, bens, eu não tenho apego com bens. Mas aí toca na questão de afetos naturais, aí a coisa já fica um pouco mais... E Deus vai tratando. Às vezes a gente não aceita aquelas renúncias. E a gente pensa, será? Quer saber de uma coisa? Para mim, deu até aqui, tava, né? Aí entra o paraquedas. Às vezes até a gente não suporta ser repreendido, ser exortado por um irmão. Aquilo traz algo... É tão incomum hoje no nosso meio, né? Você vê uma exortação do irmão. A gente fica aquela coisa tão dura, não deveria ser assim, né, irmão? E passa pela nossa cabeça, quer saber? Larga pra lá. Ou vou para outro lugar. Vou procurar outras coisas, outras motivações. Ainda que eu estou falando de exortação no Senhor, né? Exortação, de ser repreendido ali, de ser tratado. Deus usar a vida do irmão. Às vezes nem isso. Às vezes isso gera um mal-estar e afasta o irmão. Quando aquilo é para ser um gancho para o irmão ser santificado ali, tratado. Ou às vezes quando nós decepcionamos com irmãos, né, irmãos? Todos aqui são homens, vocês podem se decepcionar comigo, com outro. Às vezes a gente, num relacionamento com o irmão, com outro, ouve uma palavra que não gostou muito. Não gosto muito do jeito daquele irmão, não gosto muito do jeito daquele... Já pensou se a gente seguisse o Senhor e o nosso compromisso fosse baseado nessas coisas? Mas às vezes porque às vezes mexe com ele. Às vezes a gente tem uma expectativa tão grande naquele irmão, naquela figura, né? Ou naquele que está à frente, num pastor, num líder, alguma coisa. Fala, nossa. E aí, em algum momento, a gente pode ser decepcionado. Né? Ainda que a decepção não seja, né, algo trágico, né? Simplesmente uma decepção humana, carnal. O irmão não estava num bom dia, deu uma resposta, ou não atendeu na hora que era para atender, e tal. E na carnalidade, às vezes a gente pensa, quer saber, meu? Aquele irmão lá para mim acabou. Não, então você sair porque lá o irmão não... Mas isso é um falta de cumprimento. Boa noite, o irmão deixa de responder, você já entende. Como que o Senhor precisa tratar? Onde está o nosso compromisso com tudo isso, irmãos? Como nós precisamos ter isso tratado nas nossas vidas? Quando a gente se vê lutando com essas coisinhas, né, com essas picuinhas, essas coisas, isso só revela, né, onde é que está o nosso compromisso. Isso mostra, né, onde que está. A gente tem que se sondar. Fala, será que eu não estava indo lá por causa disso? E agora isso não está mais, eu já estou pensando em... irmão, o Senhor precisava tratar aqui, bater na estrutura dos discípulos ali para falar, onde está as raízes de vocês? Qual que é a pedra angular de vocês, né? Se Jesus não é a pedra angular, irmão, qualquer ventinho desse aqui que a gente estava dizendo vai derrubar essa árvore aí. Isso venta, né? E o inimigo ajuda nessas coisas, né? Sopra lá nas fraquezas dos irmãos, lá, ó. Irmãos, que nosso alicerce esteja somente no Senhor, né? Vocês lembram do cedro do Líbano, né? Raízes profundas no Senhor. Tem uma coisa interessante, achei mais uma coisa sobre o cedro do Líbano. Muito interessante. A raiz dele, quando vai crescendo, de uma árvore normal, quando está crescendo, né, dessas grandes, quando ela encontra uma rocha, né, lá no fundo, ela para de crescer. Boa parte delas para de crescer. Encontra lá uma rocha grande, né? Ela para. Ali ela para de crescer, e ela vai crescer só para as laterais, e ali é um ponto final para nós, ou seja, ela deixa de crescer. Quando ela encontra uma rocha, né? Ou seja, uma pedra de tropeço ali, ela encontra ali e ela para. O cedro do Líbano não. E diz os biólogos que a raiz dele ela vai se abrindo, ela vai contornar a rocha e vai abraçar a rocha. Muito linda essa figura. Essa figura do cedro do Líbano é linda demais, né? É lindo. Eu não citei semana passada o capítulo, Salmo 92, tá? Tá lá no Salmo 92, vocês vão... Mas é linda essa figura.
Ela vai crescendo e crescendo. Quando ela encontra uma rocha, né, não é tropeço, ela vai crescendo, crescendo, abraça e ela fica muito mais forte ainda. Né, do que já ficaria, porque ela já tem as raízes profundas. Ela encontra a rocha e se abraça a rocha. Que assim também seja com as nossas vidas, né, irmãos? Abraçados à rocha, né, a pedra angular, que é o Senhor. Passar, irmãos, pelo... né, desse processo de Simão até Pedro, passa por esses pontos que nós estamos dizendo, né, irmão? Passa por renúncia e passa pelo nosso compromisso, pelas motivações do nosso coração provadas, né, irmãos? Amém que o Senhor nos leva por essas portas de tratamento, porque elas nos libertam, nos deixam com realidade espiritual em Cristo. A coisa sai do superficial, né? Sai, vira realidade em Jesus. Do contrário, nós continuaremos inconstantes se a gente nos esquivarmos dessa porta e com uma casa, como Jesus diz, né? Um constrói a casa na rocha e o outro na areia. Na hora que vem o vento, vem vento, terremoto, qualquer coisa, derruba, irmãos. Bom, Jesus faz uma pergunta para Pedro, né? Quereis também vós retirar-vos? Qual que é a resposta de Pedro? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Linda essa resposta de Pedro, né? A quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, Pedro tinha fraqueza, como nós sabemos, já vimos, mas Pedro já tinha experimentado na vida dele ali, o caminhar dele. Já tinha experimentado de renúncia, né? Já vinha sendo tratado por Senhor. E aqui ele dá uma demonstração de um compromisso com o Senhor, de uma motivação, e pelo menos na motivação nisso ele estava correto diante do Senhor, né? Ele diz: tu tens as palavras de vida eterna. Ele diz: Senhor, eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Para Pedro não tinha mais nenhum lugar para ele ir. Para Pedro isso era um assunto resolvido já. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Como se Pedro dissesse, né? Eu já achei meu lugar. Eu não vou sair daqui não. Quereis vós também retirar-vos? Não, eu não quero ir. Eu achei meu lugar. Se nós usarmos, né, o salmista Davi, nós podemos dizer aqui, né? O pardal encontrou casa. Que lindo, né? Tem renúncia, aí o tratamento do compromisso, mas quando a gente passa por isso, essa questão do pardal ter encontrado casa ganha muito mais, ganha um sentido, né? Realidade espiritual. Encontramos casa quando nós encontramos a Cristo. Ele diz: eu não vou para nenhum lugar. Meu lugar é aqui. Tu é que tens as palavras de vida eterna. Que todos nós tenhamos também isso resolvido, né, irmãos, diante do Senhor. Né? Temos também essa marca, renúncia e um compromisso, né, irmão? Claro, diante do Senhor. Nós caminhamos aí já para o final. Versículo 69 ele diz, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ele diz: nós temos crido. Claro, né, irmãos? Tudo isso que nós estamos dizendo pela fé. Tem fé no meio, né? Precisa de fé para renunciar? Precisa. Precisa de fé para ter o compromisso com o Senhor, né? Uma motivação correta diante de Deus? Precisa de fé. A fé permeia toda a vida de um discípulo, né, irmãos? Com certeza. Tinha fé em tudo isso aí. Para terminar, eu gostaria de terminar com uma ilustração da própria vida de Pedro, né? Que ilustra um pouco esse trabalhar do Senhor, né? Que é um trabalhar que, assim, confesso que não é um dos mais agradáveis da gente ouvir, mas é muito importante o Senhor tratar com a nossa vida, né? Sobre esses dois aspectos, renúncia e compromisso. Vocês lembram lá, né, de quando Pedro anda sobre as águas, né? Uma passagem muito marcante na vida de Pedro, né? Pedro andou sobre as águas, irmãos. Pedro andou sobre as águas. Ainda que por um trecho ali, por um pedaço, Pedro andou sobre as águas, né? Que de certa forma aquela passagem tem alguns aspectos ali que ilustram um pouco o que a gente viu hoje, né? Vocês lembram lá qual que era o contexto? Jesus leva eles para passarem para outra margem, né? Ou seja, está trabalhando na vida dos discípulos, está tratando. Aí Jesus leva eles lá para o outro, né? Manda eles irem, né? Entra no barco, vamos para o outro lado. Dessa vez Jesus não vai. Tem uma outra passagem que Jesus vai no barco com eles, né? Nessa Jesus não vai, quando Jesus anda sobre as águas.
E aí eles são pegos lá açoitados pelas ondas, e diz a palavra que tinham ventos contrários. E aí eles estão no meio daquela tribulação, né? Aflição, medo, né? Como é com a vida dos nossos discípulos, irmãos? O caminho do discipulado não é fácil. Não é fácil. Renúncia, compromisso, todas essas coisas passam pelas nossas vidas, né? Seremos tratados de tudo. Não é fácil. E há tempos nas nossas vidas que é tempo de vento contrário. Tem vivido um tempo de vento contrário, da coisa resistindo, da coisa difícil? Há tempos de ventos contrários nas nossas vidas. E lá diz que Jesus vem, né? Andando sobre as águas, vem até Pedro. E aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, né? Manda-me ter contigo. Pedro ali crendo na palavra, fala, Senhor, se és tu, Pedro, eu não vou sozinho, mas se o Senhor mandar, eu vou. E aí Pedro diz a palavra que Pedro descendo do barco, andou sobre as águas, né? E foi ter com o Senhor. Esse é o ponto aqui que, né, a gente quer usar para ilustração, né? Pedro desceu do barco e foi a Jesus. Nós estamos falando de renúncia e de compromisso, de uma motivação de ir a Jesus. Descendo do barco, irmãos, o que significa para você estar em alto mar, numa tempestade, e você largar o barco? Descer do barco. Pedro estava deixando ali o quê? A segurança dele. Estava deixando ali aquilo que ele conhecia bem. Apesar de estar tribulado, ele estava morrendo de medo, mas ali ainda tinha um chão firme ali. É muito lindo esse texto, né, irmãos? Que, de uma certa forma, a gente vê ali a segurança dele mesmo, as coisas terrenas, né? A renúncia. Quando ele desce do barco, ele está deixando ali aquela segurança e ele está indo em direção ao Senhor. Claro, né, irmãos? O que acontece? Ele começa a reparar na força, aí ele começa a olhar para o lado de novo, começa a afundar. E aí o Senhor fala para ele, ó, homem de pequena fé, né? Por que duvidaste? Ele é o duvidoso mesmo, né? Lá, o inconstante. Mas, irmãos, uma coisa a gente tem que destacar na vida de Pedro. Ali tinha fé, tinha renúncia, tinha uma motivação correta, tinha um compromisso diante do Senhor. E como nós, irmãos, a fé de Pedro estava em processo, estava sendo tratada, Pedro estava sendo levado, né? Homem de pequena fé, a fé dele era o quê? Pequena, estava aumentando. Naquela outra passagem, né? Em Mateus diz pequena fé também, mas acho que em Marcos, se não me engano, diz que Jesus fala assim, homem, como é que não tendes fé? Né? Por que sois tímidos? Naquela época o Senhor dizia, ó, vocês não têm nem fé ainda. Aqui já são homens de pequena fé, então já teve um avanço, né? Uma coisa para nós destacarmos também em tudo isso, irmãos, é a disposição de Pedro no tratado do Senhor, né? Como nós estávamos dizendo, que às vezes a gente, por pouca coisa, abandona o Senhor, né? Já renuncia, quando encontra uma luta, uma batalha, uma desavença com o irmão, a gente fala, não, ó, para mim, a gente já quer, e às vezes Deus tem algo para nos abençoar naquilo. Junto com a vida daquele irmão, quantas coisas a gente não pode viver nesse sentido? E olha como Deus, né, prepara uma porta de tratamento para que a gente passe, seja ali tratado, aquela dificuldade naquele momento, mas quando a gente sai daquilo, aí o Senhor talvez tenha algo novo ali na nossa vida para continuar fazendo. A gente passa pela porta do tratamento e continua. Que assim também seja com as nossas vidas, né, irmãos? Simplicidade como Pedro, fé, né, coragem ali. Ainda que sejamos tratados, corrigidos, exortados, né? Bom, irmãos, que essas marcas também sejam vistas em todos nós como discípulos do Senhor, né? Tanto de renúncia quanto de compromisso. Não importa as renúncias e nem as expectativas, né, que nós temos que deixar no caminho aí do discipulado. Mas que possamos nos apegar com todo compromisso a essa rocha. Enquanto a gente precisa dessas marcas. A gente precisa. Elas nos libertam, né? Nos trazem a verdadeira liberdade. Você tem ali as coisas, mas é como se não tivesse. É Paulo dizendo lá, né? Aprendi a viver contente. O coração dele não estava naquilo ali preso, ele estava acima daquilo, né? Jesus vem andando sobre as águas, ele estava acima daquela circunstância, daquele momento ali difícil. Acima. E Pedro andou também um pouco acima, ainda que seja por um trecho. Por um momento ali, Pedro viu o que era viver pela fé. Que era viver só com os olhos em Jesus. Ainda que tudo, ainda que esteja chovendo, ainda que seja difícil de ir, ainda que seja frio, ainda que seja... Estamos nós aqui, né? Glória a Deus. Que não nos falte também, né, irmão, a mesma fé para descer do barco, né?
Deixar aquela segurança. E caminhando. E avançando. E andar sobre as águas e avançando em direção a Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, que apesar de toda dificuldade, Pai, desses dias, Pai, dessas semanas, o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, nessa noite. O Senhor nos comunicou a Tua palavra, Pai, que o Senhor realmente faça fértil no nosso coração, Pai. Se o Senhor precisa tratar com cada um de nós, Senhor, com aquele que ouviu essa mensagem pela internet, Senhor, sobre renúncias, Pai. Ô, Senhor, que a escolha dele não seja a mesma do jovem rico, Pai, que ficou contrariado e se retirou, Senhor. Mas seja de renunciar, Pai, e de confiar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus. E te louvo que o Senhor trata, Pai, essas renúncias conosco, Pai, nas nossas vidas, Pai. Que nos libertam, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Que se o tratado do Senhor é conosco na questão do compromisso, Pai, um compromisso, Pai, um alicerce na pedra angular, Pai, claro para todos nós, Pai, uma motivação correta, Pai, diante do Senhor, que o Senhor venha tratar conosco no nosso coração, Pai. Nosso compromisso e a nossa vida seja só em Ti, Senhor. Somente comprometidos com o Senhor, com a Tua verdade, Senhor, com a Tua palavra, Pai, com o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor aumente a nossa fé, Pai, porque ela é pequena, Senhor Jesus. E que assim como com os discípulos, Pai, o Senhor virou para eles e disse, Senhor, não vos escolhi em número de 12. Ah, Pai, ali nós vemos que Pedro não podia se orgulhar de forma nenhuma de ter dito aquelas palavras, Pai. É o Senhor mesmo, Pai, que tinha escolhido eles e cativado o coração deles, Senhor Jesus. Para que eles estivessem ali dando fruto para o Senhor, Pai. Que assim seja com as nossas vidas, Pai. Que o Senhor passe por cima das nossas fraquezas, nos conquiste cada vez mais, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome mesmo, Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.